Chegamos à aula 2 do módulo Vencendo as Preocupações, né? Bem, essa aula agora, o que nós vamos aprender? Você vai aprender como levar um problema para o chefe. Eu coloquei uma situação aqui, um quadro, vou explicar para vocês, pra gente entender. Então tá aqui o meu quadrinho, tá? Coloquei ela aqui. O que acontece aqui? Bem na prática mesmo, para vocês poderem entender. Isso aqui foi uma situação, dentre várias situações que já ocorreram para mim, tá? Na empresa que eu trabalhava, onde nós fazíamos pás eólicas. Então, um dos principais itens que nós tínhamos nós chamamos de tecido, que são tecidos de fibra de vidro, tá? Fibra de vidro. Então, são tecidos que são comprados geralmente no mercado internacional ou até mesmo no mercado nacional. Eu coloquei aqui uma situação. O que era essa situação? Então, nós tínhamos o tecido. O tecido eu tenho para segunda-feira, eu tenho ele para terça-feira, eu tenho ele para quarta-feira. Vamos chamar ele de um tecido X, tá? Tem um determinado tecido aqui X. Bem na prática. E o que acontece? A partir da quinta-feira não tem mais material. Então, recapitulando, o material tem para segunda, tem para terça-feira e tem para quarta-feira. Tem para quê? Para a produção, produzir equipamentos. Isso nós chamamos de pás eólicas, tá? Então, ou seja, tenho 3 dias. Pessoal, isso aqui eu estou fazendo uma análise ainda interna. Eu não levei isso para o meu gestor. Eu não levei isso para a diretoria, para outras áreas. Então, eu ainda estou fazendo uma análise interna. O porquê não está tendo material? Tá? Não está tendo material porque nós identificamos um erro de consumo. Então, através de um erro de consumo, estava se consumindo mais material ao decorrer do tempo. Esse tecido X não estava sendo monitorado, porque nós estávamos monitorando outras coisas. Ele acabou saindo do radar. Tá? Essa alteração não foi monitorada. Então, é essa a situação. Não foi monitorado, tá bom? Saiu do radar e o tempo para repor é um tempo de 12 dias. Tá? Coloquei ele aqui, tá bom? Então, não dá. Eu tenho só 3 dias de produção e eu preciso, depois de mais 12 dias, esperar o material chegar. Esse é o tempo, o melhor tempo já. E eu já, inclusive, já analisei junto com o fornecedor e as opções que nós tínhamos. Tá bom? Então, esta é a situação. A situação é, se não for resolvido, nós vamos então ficar 12 dias com a produção parada, tá? Aquela parte onde utiliza esse tecido, ela vai ficar parada por falta de material. Então, essa é a situação. Espero que esteja claro a situação. Esse é o problema, tá? E esse problema, eu preciso subir o nível. Eu preciso informar aos gestores, informar a gestão de produção, tomar uma ação do que vai ser feito. De forma nós vamos levar esse problema para frente, tá? Então é um problema grave, extrema importância e que precisa ser levado para cima. Então, essa altura do campeonato, o programador, ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar de cabeça quente e não sabe como levar essa informação, tá? Então eu vou mostrar passo a passo como que foi levada esta informação, como que ela vai ser levada e de que forma também nós vamos propor solução para ela, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Mas é um exemplo, tá? Eu não coloquei o nome do tecido
por características aí de descrição da empresa, então eu não posso colocar os nomes técnicos, são as peças, mas são fatos que já ocorreram e, e já ocorreu e como eu administro esse tipo de situação. Como que os profissionais que trabalham comigo são treinados para administrar esse tipo de situação. Então, o profissional, antes de trazer esse problema para mim até, e para eu poder subir a gestão, existe um questionarinho. São 5 regras e nós vamos preencher essas 5 regras. Como lá nós estávamos enfrentando o problema, tá? Então já aceitei a situação que é a falta de material. Eu já sei pior que pode acontecer, a empresa ficar parada 12 dias por falta de material. Tá bom? Então, agora dando sequência, nós vamos lá no slide para a gente ver o passo a passo de como depois a gente volta na resolução desse problema aqui, tá bom? Bom, então dando sequência aqui nos slides, eu vou jogar aqui para o slide. Bom, estamos aqui no slide. Bem, então aqui no slide, né, o assunto nosso que nós estamos abordando é como levar um problema para o chefe. Eu coloquei aqui porque eu demorei, né, mais de 10 anos de experiência para conhecer essa técnica. E é verdade, tá, pessoal? Então, eu sofria muito, né, na hora que chegava esses momentos de você ter que ficar levando um problema pro chefe. Dá uma dor de barriga, dá um mal-estar, porque a gente quer sempre acertar, a gente tá ali para trabalhar, tudo. Tá ali o tempo todo e às vezes escapa algumas coisas. E isso faz parte do nosso aprendizado, até mesmo dentro da empresa, tá? E aí nós vamos nos cercando, né? Aprendendo junto ao processo, evoluindo junto ao processo. O importante é você evoluir, né? E você entender com esses erros, com essas falhas, o que houve e depois, sim, fazer um plano de ação ali para estancar esse problema, uma forma de mensurar e verificar, tá? Um dos grandes problemas hoje da parte de planejamento, da parte de PPPCP, é o que gera bastante trabalho. Já de antemão te falo que é a parte do controle, né? Estar controlando matéria-prima, insumos dentro da indústria é o grande desafio. Por que é o grande desafio? Porque é onde você está usando toda a sua energia potencial, porque você está trabalhando com diferentes áreas, com produção, então você vai ter que ter adesão do pessoal. Existem N técnicas que, no decorrer do treinamento, nós vamos estar falando, você vai estar entendendo, tá? E nesse momento, existe uma situação de problema. Problema aquele que eu coloquei para você lá, né, no começo da aula, que é o que? A falta de matéria-prima. Ou seja, eu vou ter 12 dias, então, com falta de matéria-prima, um determinado tecido ali X que a gente colocou. E aí eu preciso avançar com a minha informação. Então tome nota, muito importante tomar nota dessas dicas que eu vou te passar, que elas sejam um guia aí para você em tudo que você for fazer na sua área profissional, mas ela é muito importante e vai te ajudar muito. E como me ajudou e ajuda até hoje excepcionais profissionais. E verifique, dê uma olhada, como talvez até seu gestor faça uso disso, outros gestores façam uso dessa técnica. Tá? Se ele não faz, é o momento de você colocar de forma gradativa, escrita ali, colocada, tá? A primeira dica que eu dou é assim: pegou o problema, não leva num papel de pão. Redige. Redige como eu coloquei lá no quadrinho, né? Coloca em um formato organizado, pega no Excel ali,
faz um... O que é o problema, qual que é o item, né? Começa a relatar bastante informações ali, né? Tudo organizado, faz um gráfico, tá? Então vamos lá. Depois eu vou colocar um exemplo aqui, a gente até coloca esse mesmo exemplo numa forma de gráfico aqui. Eu coloco aqui para vocês aqui no Excel, de uma forma bem bacaninha, como está apresentando isso daqui. Então vamos lá. Qual que é a técnica? Como levar o problema para o chefe? A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é saber qual é o problema. Perfeito? Então, no nosso caso, o nosso problema é... Né, vamos voltar aqui ao nosso problema. Tá? Vou abrir outra tela aqui. Tá? Veja bem, então o nosso problema está lá. São os 12 dias de falta de material. Né? Então, o tecido FB ali que eu coloquei, né, tecido de fibra de vidro, X, só tem para 3 dias, tá? Então, identificamos o problema. Nós sabemos qual é o problema. Né? Você pode até anotar ali por que ocorreu isso. Ocorreu isso por falta de controle de matéria-prima. Então, já começa a assumir o problema. Ó, foi uma falha de planejamento do PPPCP que não fez o controle e, ao decorrer dos meses aí, de quanto tempo? De 3 meses, que já está vindo consumindo a mais. Era para você ter um estoque ali, por exemplo, mais 30 dias ainda. Quer dizer, quando chegasse uma matéria-prima, você teria mais 15 ainda de estoque. Tá? Estratégia se tá bom ou não tá bom o estoque, isso é uma outra situação. Mas, o que aconteceu? Acabou antes do tempo. Então, você estava lá tranquilo e, de repente, a pessoa avisou, olhou lá, mas só tem para 3 dias, não tem mais no estoque? Não, não tem. Nossa. Mas aí, informa você fala assim, não, é para ter. Mas não tem. Não tem por quê? Porque, né, se consumiu mais ao decorrer do tempo. Então, você já identificou o problema. Então, há um erro ali de estrutura. Tá? Há um erro de consumo. Esse erro tá certo, tá errado, né? Tá consumindo a mais porque a engenharia pediu, foi uma alteração que não foi avisado o PCP não planejou o material. Então, são várias coisas que podem ocorrer. Tá? Nesse exemplo, vamos colocar como uma falha de processo, tá? E uma falha de processo, o material está sendo consumido a mais, não se identificou por indicador e foi consumindo, até que vai acabar o material. Tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Tá? Então, temos aqui o nosso problema. É a falta do tecido. Aqui em cima. Então, nós sabemos qual é o problema. Tá? Então, anote. Tecido X. Temos 3 dias de estoque. Faz na outra linha. O estoque era para ter para mais 30 dias. Porém, ao decorrer dos 3 meses, foi se consumindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E chegou ao caos que está hoje, que vai faltar material. Tá bom. Qual é a próxima entrega? Daqui 12 dias. Então, você já tem algumas informações aqui. Tá? Você já está dizendo até quem é o culpado aí. Eu não falo de culpado, quem é o responsável pela falta do material. Você já falou que o planejamento teve uma falha de planejamento. Tá bom? Então, a segunda coisa que você vai anotar é qual é a causa do problema. Então, nós já identificamos o problema e qual é a causa do problema. A causa, inclusive nós já demos até um spoiler aqui, a causa é uma falha de processo, ou seja, os colaboradores estão usando acima do que era o padrão, num decorrer de tempo de 3 meses, e o PCP não estava monitorando esse tecido.
Por alguma razão, ele não estava monitorando e não identificou a tempo essa falha. Se aqui fosse identificado há um mês atrás ou há 2 meses atrás, que está se consumindo a mais, a gente tomaria um plano de ação. Mas não foi. Aqui já aconteceu o problema, tá? Então, é esse a causa do problema. Tá bom? Então, vamos lá. Tá estruturadinho. A terceira, né, tarefa é quais as soluções possíveis. Ou seja, agora chegou a hora de mão na massa, né? Você vai sugerir um plano de ação. Então, nesse caso meu aqui, o primeiro plano de ação é possível fazer uma transferência de tecido da unidade que está lá no Nordeste para o São Paulo? Não, não é possível, porque esse tipo de tecido não tem lá. Ele é exclusivo para uso de São Paulo. Então, essa opção já está descartada. A segunda opção, é possível uma substituição desse tipo de material por um outro material que nós temos aqui no estoque? Não sei. Não sei por quê. Porque eu não tenho a informação técnica para saber se isso dá para ser feito ou não dá para ser feito. Então, nesse momento, quando você não tem uma informação técnica, você deixa ela stand-by ainda. Vamos para outra opção. É possível antecipar com o fornecedor de forma urgente? É possível só se for via aéreo. Via aéreo é um custo altíssimo para você trazer, de repente, dos Estados Unidos aqui e outra. No decorrer de 12 dias, menos que isso não sai. Então, a opção aéreo, ela não é favorável. Tá? Tem como comprar no mercado nacional? Tem, mas a melhor data é 12 dias. Porque você já entrou em contato com o fornecedor, então o melhor prazo que ele te deu foi 12 dias. Você já fez esse trabalhinho de casa. Então você coloca lá 12 dias. Já verifiquei junto com o departamento de suprimentos. Já verifiquei com o gerente da empresa lá. É a melhor data. É 12 dias assim, dizendo que tudo vai dar certo. Então, a melhor opção que ficou é você tentar fazer uma substituição de material. Só que você não sabe se é possível, se dá para fazer ou não dá para fazer. Né? A sua experiência ali, talvez você não passou por isso ainda. Você não sabe dizer se isso é possível ou não. Você não tem a informação técnica. Né? Você não é o responsável técnico pela construção do item para poder dizer se pode ou não pode. Então, nesse momento, você vai para o quarto passo. Então, você listou as coisas possíveis de solução. Tá? Por que ir para o quarto passo? Só não foi. Foi agora o quarto passo. Quarto passo, eu coloquei aqui, apresente os dados. Se preciso, leve o apoio. Então, vamos voltar um pouquinho para o passo 3. Vamos imaginar que no passo 3, você entrou em contato com a engenharia, né? O responsável da engenharia, e ele constatou que é possível fazer uma substituição. Então, a partir do momento que foi possível fazer a substituição, né? Só que você não sabe explicar isso de forma técnica lá para o seu chefe. Como que isso é possível? Porque seu chefe também ele é técnico, ele entende. Tá? Então, você não sabe explicar. Então, o que você vai fazer? Você fala, poxa, opa, uma luz no fim do túnel. Então, há uma opção de fazer a substituição. Quando você achar essa opção, já verifica o custo também, já verifica tudo, já verifica as informações técnicas de tudo isso daí. E você vai juntar esses dados ali, ó, apresente dados e, se precisar, leve o apoio. Então, leve o apoio. Por quê? Porque seu gestor vai começar a fazer perguntas técnicas e você não vai saber responder. Então, é importante estar lá a pessoa técnica junto. Tá? Eu sempre fiz isso, tá? Sempre fiz e sempre faço isso.
Ou se eu estou numa consultoria, eu estou com uma dificuldade, estou com um problema, eu preciso apresentar, eu vejo soluções, chamei os engenheiros ali, algumas coisas, eu levo junto lá para apresentar a solução, tá? Então, leva junto. E tudo anotado. Tudo anotado. Leva organizado, se possível, numa folha só, A4, todas as informações. Tá? E outra coisa, tira 2 cópias. Por que tira 2 cópias? Porque você vai dar uma pro seu gestor e você vai ficar com uma na sua mão. Junto com o engenheiro ali e a outra pessoa vendo. Tá? Então vamos imaginar, o seu gestor está lá do outro lado da mesa, você vai sentar na outra ponta da mesa, junto com o engenheiro responsável, e vocês vão apresentar o problema. Então, qual é o problema? O material, tecido X, vai faltar a partir de quinta-feira. Nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu uma falha do PCP, assim, assado. Identificamos agora que faz 3 meses que o pessoal de produção, por um erro de processo, está usando acima do padrão. Nossa, mas não controlou? Não controlou, foi uma falha nossa. E aí? E aí que a próxima reposição é daqui 12 dias. E qual a solução? O que dá para fazer? Já viu se tem com fornecedor? Já, é o melhor prazo é 12 dias. Já viu se dá para trazer do outra unidade? Não, lá na outra unidade não tem desse tipo de tecido. E o que dá para fazer? O que pode ser feito é uma substituição. Por isso, o fulano engenheiro está aqui e ele vai te mostrar. Aí o fulano engenheiro ele vai falar: sim, é possível fazer uma substituição através de que você faça a modificação de posição, assim, assado. Sim, assim. Então vai dar um embasamento técnico ali. Aí o custo. Vai ter um custo aí de 50 centavos aí por quilo. Vai impactar isso, mas melhor do que ficar com a produção parada, que vai ter um custo muito maior. E aí, o que acontece? O gestor vocês vão para o 5º passo, né? Juntos, então tá lá juntos, vão definir qual a melhor solução. Então, nesse caso, a gente só deu uma alternativa. Ele, gestor, vai pegar, vai ligar para alguém, vai ver alguém, ou vai tomar a melhor decisão. Ele vai pegar, aí que entra a fórmula mágica, tá? Acreditem que isso é mágico. Porque a hora que ele pega aquela folha de cópia e ele começa a fazer anotações por quê? Porque às vezes ele vai dar outra solução. Qual que é a outra solução? A outra solução é assim. Por exemplo, ele tem outras visões. Ele vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos parar a parte que usa esse tecido por 12 dias. Vamos adiantar o componente A e B, e vamos imaginar que esse componente seja o componente C. Para o componente C, deixa o pessoal do turno, faz o A e o B, e vamos aguardar 12 dias. Não vamos aumentar o custo, não vamos mexer com outro material, senão nós vamos ter outro problema. E você já, junto com a produção, já estanca o problema, faz um plano de ação e um indicador de controle para que você pegue outros tecidos também que estejam com problema, que possam ter problema, mas não precisamos fazer essa alteração. Vamos deixar a linha nesse momento parada, mas vamos tirar as pessoas dali, vamos dobrar a capacidade em outra unidade. Quando voltar, a gente tira o pessoal da outra unidade e vem para o C. Então, ele tomou uma outra decisão, tá? E juntos vocês definiram aquele momento, gente. Aquele momento, por que ele é muito mágico? Porque a hora que ele começa a anotar aquelas anotações, dá um alívio, assim, em você que tá ali com um problema angustiado. Por quê? Porque você estruturou, você fez tudo aqui, ó. Você já identificou a falha, tudo. A coisa fica mais leve, tá? Então, acreditem, tenho certeza que essa técnica é uma técnica que
dá muito resultado. Dá muito resultado. E pratique, anote todas esses pontos, esses 5 pontos que eu te coloquei. E um aluno inteligente, ele não é bombeiro, tá? Vamos rumo aí a ser um planejador de PPCP completo. Nos vemos na próxima aula, nós vamos falar sobre motivação e sobre o resultado, tá? Nós falamos um pouquinho na outra aula, vamos dar uma recapitulada, ver alguns pontos aí para a gente seguir para os próximos módulos. E aí sim nós vamos abordar abordagem técnicas, abordagens da área de PPCP, tá bom? Até mais então, pessoal. Nos vemos então na próxima aula.